Ainda existem, né? Existe uma lei que opera, não é, na nossa carne, que é a lei da carne, dessa natureza caída. Ela está aqui, existe uma luta constante. A gente viu, a luta é diária do espírito contra a carne. Então, a gente precisa justamente dessa renovação de mente para lutar contra os desejos dessa carne. E como que nós vamos fazer isso? Andando no Espírito, sendo guiado por Ele. É a única forma, né? Então, o propósito de tudo isso é o quê? Sermos semelhantes a Jesus. É para que cheguemos naquele dia, né? A gente encerrou a aula com isso, e não venhamos ter a tristeza e a infelicidade de ouvir: não conheço vocês. Que bom que vocês fizeram tanta coisa em meu nome, mas eu não sei quem vocês são, porque vocês não são parecidos comigo. É assim que Deus sabe e nos conhece, né? Aí falamos disso, né? E vamos falar hoje novamente. A vida eterna é essa: conhecer a Deus, né, e a seu Filho. Então, isso é a vida eterna, ser semelhante a Ele. Então, hoje, né, a nossa proposta é falar de um evangelho para este tempo. Primeiro a gente precisa situar, né, o que é o nosso argumento aqui, o que é que nós estamos falando, para depois a gente fazer a aplicação, né? Então a gente vai ficar na primeira parte hoje. A gente tem esse texto base, que é o texto da igreja, né, para esse ano. Lembra qual que é o tema? Mudança, né? Então as coisas criadas serão abaladas e mudadas para as que não podem ser abaladas, continuem como estão. Está errado, né? Alguma coisa aqui está sonhando. Para que as que... Nossa, a vírgula, né? Tem uma... Ah, não, tá certo. Não, a vírgula tá certo, mas a gente não dá uma paradinha. O meu foco aqui, né? As coisas criadas serão abaladas, né? E para que aquilo que não pode ser abalado se estabeleça, permaneça. A gente está falando justamente de coisas criadas. Tudo que foi criado pode ser abalado, né? A gente viu, por exemplo, a saúde de Jó foi bastante abalada. A estrutura financeira de Jó foi completamente abalada, não é? A gente viu assim a relação de Jó com toda a sociedade, né? A vida dele em sociedade sendo abalada. E aquilo que era fundamental permaneceu, que era quem? A pessoa que estava lá dentro do Jó, né, e que temia e amava Deus. Isso é o que permaneceu. Então é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de coisas criadas, a gente está falando disso, de toda a estrutura do cosmos, né? Toda a ordem criada por Deus que pode ser abalada. Para que aquilo que é do céu, que é eterno, isso se estabeleça. Então, o primeiro ponto para a gente pensar no Evangelho, né, a gente vai fazendo uma chamada para isso, para esse tempo, é pensar naquilo que não pode ser abalado. Aquilo em que eu não coloco os meus olhos. Isso é o que fica, né? Eu queria que a gente abrisse lá alguém abre para mim, Romanos 14, 17? Por favor. Um prédio aqui, um prédio ali, colocando uma cruz na frente, aquilo é reino de Deus. Isso é coisa criada. O reino de Deus não é eu mudar a minha vestimenta, não é eu mudar, né, algumas coisas e falar isso é reino de Deus. Não, isso pode ser abalado. Então esse tipo de mudança não serve. Não é reino. O que é reino é aquilo que não é tangível. Glória a Jesus. É isso. Então, a gente viu, né, a nossa base para a aula passada, a gente vai passar muito por aí por esses dias, João 17. Eu queria que a gente partisse daqui para pensar um pouco, né, introduzir nosso assunto aqui. Até agora a gente fez um resgate, né? João 17, 15. Se não puder abrir, por gentileza. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do maligno. Não peço que tire eles do mundo, mas livre eles do maligno. A gente também leu ele semana passada, né? Esse mundo aí, que ele está dizendo, é o mundo cosmos, que é tudo isso que foi
foi criada, é toda a ordem criada por Deus. É o mundo ordenado por Deus. Fala, né, de todos os sistemas, do universo, fala de tudo que existe aqui. Né? E o homem, né, é a coroa, que a gente sabe lá, né, no Gênesis, é a coroa dessa criação toda. Então, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, dessa ordem criada. Eles vão ficar aí. Mas eu peço que livre eles do maligno. E naquela ocasião eu falei, o maligno ali é o mal propriamente dito, personificado. Né? Então a gente tem aqui essa ideia de maligno. Deixa eu ver, eu tenho aqui isso. Em efeito ou influência. O efeito do mal, o efeito da iniquidade, o efeito daquilo que é caído, né? E a influência disso. Então Jesus ele ora ali falando com o Pai, pedindo que sejamos livres dos efeitos e da influência desse mal propriamente dito. Seja Satanás, seja o pecado, né? Então, em Efésios 2:1, a gente também tem uma fala de Jesus se referindo ao mundo. Jesus não, né? Paulo. O Espírito Santo falou para a igreja, né? Em Efésios. Efésios 2:1. Vamos lá? Alguém pode abrir junto com a gente? Então, a gente está falando aqui de mundo também, né? Segundo o curso desse mundo. Né? Segundo o curso desse mundo, segundo as direções que esse mundo vai tomando. E que mundo é esse aqui? Esse mundo aqui não é o mesmo mundo que Jesus orou para que não tire eles. Esse mundo aqui tem uma outra realidade. O curso desse mundo, a palavra para mundo aqui é aion. É a presente era. Né? Nós estamos falando aqui de um período de tempo, né, específico, pode ser limitado ou pode ser principalmente relativamente longo, dessa era, desse período. Então nós andávamos de acordo com o curso deste tempo, nesse mundo, cosmos, que nós estamos, mas não pertencemos. E aí nós passamos então a pertencer a Ele. Agora, então, o foco é que a gente não ande mais nessa direção, porque não somos mais filhos da ira. Não andamos mais de acordo com o curso dessa era. Segundo o espírito dessa era, né, também vai dizer, esse espírito que vai dizer aí é o pneuma, é o entendimento, a mentalidade, a disposição mental do presente século. E quem é que, de acordo com o texto aí que vocês leram, quem é que atua? Que opera? O príncipe do poder e do ar. O príncipe do poder e do ar. Quem é esse? Não é do Yu-Gi-Oh! Mas Não é o Janho. É aquele lá mesmo. Né? Satanás, a ferpa. Me chama a atenção ele falar assim que age os filhos da desobediência. Quando a gente está no... É isso mesmo. Esse age, esse opera, atua, é energeu, que é ser ativo, eficiente, operação que produz um resultado. Né? Então, quando a gente fala desse tempo, é desse tempo que a gente está falando. Que nós não devemos andar com, entende? A mentalidade, o curso. No entanto, com relação a cosmos, é aqui que nós vivemos. E por que pra gente às vezes é tão difícil falar de cristianismo, falar da nossa fé com as pessoas, se é tão fácil a gente falar sobre os nossos estudos, fazer uma conversa sobre como é que está o tempo hoje, se está sol, se está chuva, se está frio. Por que a gente consegue puxar assunto, consegue falar e é tão esquisito falar da nossa fé? A gente vira ET nesse mundo. Mas isso não é bom. Tem a parte interessante, mas isso não é bom.
Não é para que a gente se misture, mas também não é para que a gente evite, não se envolva, porque aí lá em João 17 a gente viu, Ele nos enviou para dentro. Nós somos enviados por Ele, não é? Fomos tirados, não somos filhos da ira, filhos da desobediência, para andar de acordo com o curso, com esse Espírito que opera eficazmente, mas nós estamos aqui para influenciá-lo, transformá-lo, para que, né, aquilo que é criado seja abalado e aquilo que não pode ser visto permaneça, se estabeleça aquilo que é eterno, ou seja, o reino de Deus, que não é coisa visível, mas é aquilo que os olhos não alcançam. Né? Ok. Então, vamos aqui para o que é então esse evangelho, né? O que é o evangelho? Em Romanos 1, 16, 17 vai dizer lá, ele é poder de Deus, né? Eu gosto dessa versão, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Primeiro, evangelho, boas novas sobre Cristo, boas notícias sobre de Cristo, né? E são o poder de Deus em ação, poder em ação, é dínamos, para salvar os que creem. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Então essas boas notícias a respeito de Cristo revela, mostra, deixa bem claro a justiça de Cristo, como Ele nos faz justos diante dele, como que nós deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Fé. Evangelho, fé. O que nos faz atravessar as eras? Fé. Acreditando no mesmo Deus e Cristo. Fé. Não é o quanto sabemos a respeito dele, não são as informações retidas, não é o nosso movimento em direção a ele, mas é a nossa fé. É isso que faz a gente continuar vivendo nesse mundo, não sendo desse mundo. Não nos envolvendo com a mentalidade, né? Não nos envolvendo com a forma de processo mental desse tempo. Porque nós temos algo que diferencia bastante que a fé. A nossa fé, em alguns pontos, em vários. Então, o Evangelho é uma boa notícia a respeito de Jesus, né? E aí a gente vai falar sobre redenção. Para a gente falar de Evangelho, de boa notícia, a gente precisa falar sobre redenção. Cruz. Né? Vocês sabem que a palavra, né, redenção, o termo redenção, ele tem um significado interessante, né? Ele fala sobre tirar alguém do mercado, algo do mercado. Aqui a gente está falando do mercado escravagista, essa é a palavra que eu usaria? Sim. Então, os escravos estão para serem vendidos no mercado, ou seja, no local onde se fazia comércio de escravos. Esqueçam o processo de escravatura, não é, África para o Brasil, esse período posterior, né? Antes disso ainda, lá naquele período de Cristo, antes de Cristo, naquele tempo, né, a gente tinha uma estrutura, fazia parte das relações ali essa questão, de uma forma diferente do que nós entendemos agora. O escravo, ele era por direito e propriedade, né, daquele do dono ali. Não tenho todo o know-how para falar melhor sobre isso, mas também não precisa, que eu não quero me aprofundar. A gente está falando de tirar esse escravo do mercado. A única forma de fazer isso era comprando ele, pagando o preço que era pedido por ele. Só que quem estava no mercado como escravo, né, filhos da ira, escravos do pecado, éramos nós. Nós estávamos à venda no mercado. E o preço era sangue. A única forma. Então Jesus faz o quê? Ele nos rende com sangue.
ele se entrega em nosso lugar. E nós saímos então do mercado. E aí entra uma outra relação do Evangelho, que é substituição. Jesus, ele não só nos compra e nos tira do mercado com o preço que era pedido, que era sangue, né? E um sangue de um cordeiro santo imolado sem culpa, mas ele também nos substitui, porque não haveria ninguém e nada que pudesse fazer isso, só ele. Interessante que o Luiz ontem falou isso, né? Não é a respeito de nós, é a respeito dele. A gente acha tão bonito, né? Deus, né? Puxa, ele, né, me comprou porque ele me ama. Ele me comprou com sangue também, ele me ama, é lógico. Mas o primeiro momento, o interesse, né, de Deus era para si mesmo, aplacar a sua ira. Porque ele não poderia olhar para a humanidade, estando essa ainda, né, nessa situação de pecado. Então agora a gente vê ele nos tirando dessa situação. Claro que porque nos amou, mas porque ele ama a si mesmo. Deus e a estrutura dele, o caráter, a natureza dele é amor. Aquela música do Mistério Zoe, né, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre ele. Aprendi isso, o Zeitgeist do momento, né, o fantasma do tempo, que seria a modernidade, né, que coloca o homem no centro, né, e diz que tudo é para ele, por causa dele, através dele, e ele é o centro de tudo. E aí a gente tem esse foco, que é bastante importante em alguns sentidos, o indivíduo. Né, o indivíduo passou a ter sentido e valor em si mesmo. E isso é bom. Né? A gente valoriza agora. Peraí, o homem tem coisas que são tão inerentes e importantes a ele, a coisa criada. Mas aí a gente também tira Jesus Cristo do centro nessa hora, né? E aí assim a gente começa a ter esse processo de dividir a verdade, fatiar ela. Tem essa parte da verdade, o processo de relativização, né? Tem essa outra parte, tem essa outra parte aqui. Então a gente vê a relativização nesse tempo. Mais da modernidade. Na pós-modernidade já é um processo de pós-relativização, que é muito mais interessante para nós, porque agora o indivíduo não é só indivíduo. O indivíduo, ele só é indivíduo no coletivo, na comunidade. E olha o quanto isso fala para nós do que é o Evangelho. Né? Ele se constrói na comunidade. Eu não posso ser igreja sozinho. Eu só sou igreja com você. Isso é bom. E isso é pós-modernidade. É uma mentalidade da pós-modernidade. Então, eu estou todo fazendo essas ressalvas para a gente entender que a gente não está lutando contra o tempo. Um tempo. Não é isso. Né? Então, o que envolve essa redenção? Eu queria que a gente lesse Romanos 8, do 19 ao 25. Pois toda a criação, no 19, aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Como que a gente vive o Evangelho no presente século? Aguardando com paciência e esperança a revelação do Cristo. Né? E enquanto isso, nós estamos manifestando, né, o reino de Deus, porque somos filhos desse reino. Então, aqui nós estamos vendo que a redenção envolve mais do que eu, né? Como o Diego estava lembrando aqui, né? Como o Marcão trazendo.
A redenção envolve tudo que foi criado, toda a ordem criada por Ele. Eu quero dizer isso porque o homem, ele tem uma razão para ele ter sido salvo. Ele não foi salvo para ser salvo. Essa nem é verdade. Essa é a lei, é a verdade, a parte que a gente gosta. É a parte que para nós soa muito bem, não é? A gente fica confortável. Está resolvido para o nosso lado. Exato. Pronto. Não é? Mas que medíocre pequeno, eu posso viver uma vida confortavelmente e mediocremente salvo. Posso. Mas não é esse o propósito de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo. Ele continua dizendo no João 17 que Ele revelou o Pai para nós. E Ele vai continuar revelando. Lá no texto ele diz isso, mais para o final. Eu vou continuar com eles. Eu ensinei. E eu vou continuar ensinando. Entende? Então acabou na salvação. Salvação é o início. Então por que o homem, primeiro o homem precisa ser restaurado e rendido? Precisa ser resgatado. Porque o homem é aquele que exercia domínio sobre a criação. Deus o criou e o colocou para exercer domínio sobre a criação. Lembra disso no Gênesis? E aí agora o homem cai, e por causa do homem, toda a criação que estava sujeita a ele. Agora Deus restaura ao homem a sua condição original, de filho. Reconcilia. Para quê? Agora, cara, você vai lá e reconcilia todas as coisas de volta. Agora você vai lá, e conserta tudo aquilo que você quebrou. E eu vou com você. Eu te dei autoridade, poder. Jesus falou isso, também no João 17, na oração. Pai, o Senhor me deu toda a autoridade. E é com essa autoridade que eu envio eles. Ok. Então a gente precisa entender isso, que o Evangelho envolve uma boa notícia a respeito de Jesus. O Evangelho envolve uma notícia de salvação. Mas aí a gente precisa lembrar e pensar de qual Evangelho estamos falando. Porque não parece, mas nós temos vários. Na Escritura a gente tem menção de 3. A gente tem menção do Evangelho da Graça. Tem um livro que ele é interessante, que é o Evangelho do Reino. Pode digitar lá, se você encontrar George alguma coisa. Não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele vai falar um pouco sobre isso de uma forma muito boa. Então, para a nossa compreensão, Então, o Evangelho da Graça, ele nos revela como, ele nos salvou, ele nos revela o que foi feito por nós. Ele nos mostra que não depende de nós, que foi tudo por Ele. Ele nos fala que, olha, vocês não precisam fazer mais nada, tudo já foi feito, está consumado. Esse é o Evangelho da Graça. E a graça, ela tem algumas nuances aí. Por causa disso, tudo é graça. E a gente tem aquela graça barata, aquela graça que vai se vendendo, o precioso sangue de Cristo, que foi derramado por nós a preço de se envolver com o presente e mentalidade desse século. E aí é que eu vou vivendo uma vida miseravelmente salva. Pela graça. Não depende de mim, ele já fez tudo. Isso é uma boa notícia. Sabe, isso é uma boa notícia para a gente dar para todas as pessoas que a gente conhece, aqueles que a gente não conhece. Essa é uma boa conversa. Você não precisa fazer mais nada. Está feito. Não sei se você vai falar isso, mas por isso que o Evangelho é uma boa notícia e não é um bom conselho. O que é boa notícia é que tudo foi feito. O bom conselho é: pare de fumar, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, vale isso, faça aquilo.
O mundo não precisa de bons conselhos, porque cada um terá o seu. O mundo precisa da boa notícia. Há uma diferença gritante nisso. Nosso conselheiro, nosso consolador, aquele que está conosco todos os dias ao nosso lado, nos ensinando, é o Espírito Santo. E às vezes a gente, por muito tempo, a gente quis, de muitas formas ainda queremos ser voz de Deus na vida das pessoas, nesse sentido de estabelecer domínio. Mas uma visão equivocada do que é domínio. Nós queremos na marra trazer a pessoa para aquele padrão de comportamento de vida, né, exercendo autoritarismo sobre ela, manipulando, né, colocando as regras para que ela se ajuste bem e ganhe no final, por fim, a salvação tão esperada. E não é nada disso. Nós estamos, desculpe a palavra forte que eu vou usar agora, mas prostituindo o Evangelho quando fazemos isso. Porque o Evangelho é justamente o fato de que não podemos fazer nada. E não há nada para ser feito. Ele fez tudo. É crer nessa verdade. Porque a pessoa veio com culpa, né? E a culpa não se dissipa porque ela não consegue acatar todos os seus conselhos. Ela não consegue fazer tudo o que a gente espera que seja feito para que a pessoa se torne uma pessoa melhor. Como o Lisão disse, isso é a meia verdade. Dizer que a pessoa não pode não é o problema. Mas esquecer de dizer que o que tinha que ser feito já foi feito na cruz, esse é o grande problema. Se omitir isso, então a pessoa vai sempre ter que se salvar diariamente. Ela vai ter que contornar os desígnios da carne, vai ter que controlar a língua, esquecendo que tudo já foi feito. E eu não faço porque ele é digno. Não é para que eu permaneça, porque ele é digno. Então isso muda muita coisa. Então a gente tem aqui o Evangelho do Reino, né? O Evangelho do Reino vai mostrar para nós o porquê então nós fomos salvos. Já que não há nada mais a ser feito, porque Ele fez tudo por mim. Existe uma razão para isso. Não é simplesmente ser salvo. Ele fez tudo o que precisava ser feito para nos reposicionar no lugar de domínio, entende? Na criação. Para nos reposicionar no lugar de relacionamento, intimidade com Ele. Num lugar onde agora podemos estar reconciliados com Ele, com Deus. E podemos reconciliar todas as coisas. Então o Evangelho do Reino fala de propósito. O Evangelho do Reino fala por que é que eu fui salvo. Para que serve isso? Esse bilhete chamado salvação que eu ganhei. Para que é isso? Não é? Então isso aqui vai falar sobre propósito. Sobre o fato de Deus querer reposicionar todas as coisas e Ele contar comigo para fazer. Isso é reino. E o Evangelho eterno, ele vai falar para nós, né, sobre o que é que está sendo redimido, o que é que está sendo reconciliado. O que pode ser abalado e o que não é abalável. O Evangelho eterno vai nos falar isso. Estamos falando do Evangelho que salva, né? Estamos falando do Evangelho que reposiciona. Estamos falando de um Evangelho que reconcilia todas as coisas. Né? Olha. Então olha lá, esses dois versículos importantes para nós aqui. Ó. Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No primeiro aqui, nós temos essa palavra aqui, cidadania. Implica no quê? Quem é cidadão? Tem os direitos, né? É protegido. Tem direitos, está protegido. Mas ele é cidadão de onde? Está envolvido o quê aqui? Uma cidade, certo? Você é cidadão de uma cidade. Um local. Não é? De um país. Tem até a expressão cidadão local, né? Para direcionar. Então, a gente tem uma cidadania que não é daqui. Então, nós somos de uma cidade que não é daqui.
É uma cidade no céu. E essa cidade nós conhecemos na Bíblia como é o nome dela? A Nova Jerusalém, né, que desce do céu. Nós estamos falando aqui, né, do lugar onde o reino de Deus acontece e a sua plena e perfeita vontade. Aqui, onde nós estamos, o reino, o domínio do reino de Deus também se estabelece, mas não toda a sua perfeita vontade. Por exemplo, quando a gente olha para uma tragédia agora, que nós acabamos de vivenciar, né, com os nossos olhos, infelizmente, né, em Brumadinho, a gente olha, onde é que está Deus? Cadê o reino de Deus? Está lá. Mas não a perfeita vontade dele. A natureza geme e chora aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então a gente vê a natureza nesse processo também, precisando ser redimida. Nós estamos, por exemplo, se a gente observa todo o aquecimento global, Deus reina sobre todas as coisas, não é Ele que controla, tem o domínio de tudo. No entanto, por causa do homem caído, nós temos todo um problema. Por causa do homem caído que entendeu que só é salvo e não reposicionado, o problema permanece e aumenta. E aí a gente tem baleias morrendo, aí a gente tem mares de plástico, e aí a gente tem tudo isso. Cadê o reino de Deus? Está aí. É o domínio dele. No entanto, não foi ainda reposicionado. Porque o homem que deveria, depois de reposicionado, reconciliar todas as coisas consigo, entendendo que o reino de Deus chegou. Porque o Evangelho de Trindade fala isso. O reino de Deus é agora. Nós estamos como mediadores desse reino. Agora o texto 2, ó. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Nós somos os representantes. O que é o embaixador? O embaixador, ele está lá naquela pátria, naquele lugar, naquela região, mas ele não é daquele lugar. A cidadania dele não é de lá. Da mesma forma que nós estamos no mundo e não somos do mundo. Somos cidadãos de um outro reino. E o nosso papel é mostrar, manifestar, comunicar como é então esse reino, do qual fazemos parte. E o que é o reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é aquilo que Deus fez e criou. Que também abrange o domínio do reino. O reino de Deus é aquilo que Deus estabelece o domínio e é a forma com que Ele comunica a sua própria natureza. Então olha lá, é o meio pelo qual Deus vai comunicar a sua vontade. Isso é reino. Deus não comunica a sua vontade quando, eu como embaixador estou aqui conversando com o Mateus e falo, Mateus, você não deve se vestir dessa forma, porque o reino não gosta. Você não pode falar desse jeito, porque o reino não gosta. Você não deve ouvir essa música, porque o reino não gosta. Você não... Percebe? A vontade de Deus não está sendo manifesta. Se o Mateus ainda não conhece o Evangelho da salvação, da graça, é disso que ele precisa ouvir, de boas notícias. Ele já veio e já resolveu tudo. Você está perdoado. Você não precisa fazer mais nada. Você está livre da culpa e do pecado. Não é? Pare de agir dessa forma homossexual, homofóbica. Pare de agir. Não! Ele te ama. O reino já veio.
a salvação já chegou. E Ele te reposicionou agora nessa proposta de reposicionamento. Ele vai restaurar todas as coisas, começando com você. Com toda essa sua realidade. Ele te deu poder para isso. Poder de ser filho. E insere a sua criação, né? Ele revela o seu caráter, ele comunica a sua natureza através do reino, e ele insere a criação num relacionamento de aliança com ele. Então, percebe? O reino vai fazer tudo isso. O reino, ele vai comunicar a vontade de Deus. O reino, ele vai trazer as pessoas para perto e vai fazer com que Deus seja conhecido pelo caráter dele, por quem ele é. E aí, ele sendo conhecido, agora esse povo passa a ser povo dele numa aliança com ele, fazendo a vontade dele. Nisso o reino vai se estabelecer no presente século. Vocês estão vendo que o problema até agora não foi a pós-modernidade e nem a modernidade. E nem para onde estamos indo, né? Uma proposta por conta da mudança já do pensamento pós-moderno para uma outra época. Mas eu não tenho propriedade de falar. Então, o que é o reino? Isso é o reino. 1 Coríntios 3, 11. Valores e os ensinos daquela religião. Os ensinamentos. Né? Então, por exemplo, Maomé, se a gente tira Maomé da história, Maomé já, né, ele morreu cronologicamente, então, mas os ensinos dele continuam, não é, se proliferando, crescendo, os ensinamentos que ele deixou para os discípulos que foram replicando. Se a gente tira o fundador do hinduísmo, né, e aí a gente também continua tendo as práticas, os valores, os ensinamentos e os princípios. No cristianismo é diferente. Se a gente tira Jesus Cristo, não sobra nada. Porque o evangelho e o cristianismo, ele não é um ensinamento, não é um bom conselho. O evangelho é uma pessoa. Se você demover a pessoa do lugar, não tem cristianismo. E mais do que tudo nesses dias, a gente precisa de centro. Se existe algo que a nossa fé vai contra o espírito desse tempo, uma única coisa, assim, eu acredito que a maior de todas, é a falta de centralidade, de centro. Nesse tempo em que não existe uma verdade universal, né, existe mais do que na modernidade, existe um fatiamento da verdade, não existe nada que seja absoluto. Tudo é líquido, eu vou aproveitar aqui a liquidez. Não é? Tudo é líquido, se dissolve facilmente, mistura facilmente. O cristianismo, ele não é assim, porque o cristianismo não tem... Jesus Cristo, ele não é o fundador do cristianismo, ele é o fundamento do cristianismo. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, o que sustenta todas as coisas. E quem constrói sobre essa pedra deve ter cuidado que tipo de material utiliza, se palha, se feno, se ouro. Por quê? Porque aquilo que não permanece vai ser abalado. Então, essa é a ideia de evangelho, e um evangelho para esse tempo, é um evangelho que tem um centro, que nunca deixou de existir, que é Cristo. Nós não só acreditamos que o cristianismo, a nossa fé é para nós, mas a gente também acredita que essa mesma fé é para toda a humanidade. Nós acreditamos na história, na narrativa de um Deus que enviou o seu Filho ao mundo em pessoa, que se entregou a si mesmo por nós, por toda a humanidade.
Não é uma fé só para nós. Não é uma fé de ensinamentos da comunidade. Não. E é por isso que no início eu falei a respeito, né, da importância de fé. Tudo depende da fé. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Então, como que a gente comunica o Cristo nos dias de hoje? Da mesma forma que era comunicado no primeiro século, pela fé. Porque nós cremos, nós temos certeza de que existe sim um fundamento e um centro. E nós entendemos que isso não é só para mim, é para toda a humanidade. O cristianismo não é mais uma fé entre outras. Cremos que o Evangelho completo, o Evangelho da graça, do reino, de que existe um propósito para ter sido salvo, o Evangelho eterno, né, já começou. Estou agora redimindo todas as coisas. É para todos. É a natureza sendo redimida. É todo o universo sendo redimido. Né? Faz sentido para nós, como também a mensagem das boas novas, as boas notícias acerca do Cristo, que Cristo já fez para todos. Cedo, né? Vocês acreditam que a FAC consegue terminar a aula no horário até lá? Falta um pouquinho. A gente ainda vai ler os versículos, calma lá, relaxa. João 17. Alguém tem a nova versão transformada para me ajudar? Eu queria que a gente lesse nela. Pode me ajudar aí quem tem? Abrir João 17, versículo 3 e versículo 21. Outra pessoa abre Isaías 2, 4. Estamos reposicionados, sejamos agora esse um com Ele, ou seja, com o Pai e Filho, conhecendo o Pai e o Filho, o que é a vida eterna, para que o mundo, a presente era, ou o mundo criação, né, vamos falar, então confundindo as coisas aqui, o mundo criação, saiba que foi o Pai quem enviou Jesus Cristo. Então, não é sobre nós, é sobre Ele. O reino não é sobre nós. O reino é comunicar o domínio e a vida de Deus, a natureza de Deus. O reino é como Ele é, o que Ele faz. O reino é o que Ele quer a respeito daquilo que Ele criou. Isso é o reino. É Deus estabelecendo o seu domínio, o seu governo sobre a criação. E Deus não faz isso impondo a sua vontade, até porque é contra a natureza dele fazer isso. Ele nos deixa decidir se queremos Ele ou não, imagine. Ele nos deixa tomar decisões, escolhas, Ele faz questão de que seja assim, porque Ele é amor. Ele não vai impor. Então o que Ele faz? Ele comunica a verdade. E a verdade é uma pessoa, que é Jesus Cristo. O problema é que a gente está muito cheio de cristianismo. Eu estou falando que estamos cheios de religião. Eu estava ouvindo, eu li isso em algum lugar também, que agora eu não vou lembrar onde foi. Mas no início do século, as pessoas morriam por causa do cristianismo, os mártires, não é? Por crerem no Cristo no centro. Hoje nós morremos de cristianismo, da religião que nós fizemos e tornamos o cristianismo. Pode ler Isaías 2,4, por gentileza. O de antes era João. O 17, 3 e 21. Esse versículo, ele está lá na sede da ONU, uma inscrição. Esse texto de Isaías. Percebe? Na sede da ONU.
Ainda está lá. Ainda está lá. No entanto, a gente está falando de um reino, não é? Mas sem rei. Um reino sem rei, que é Jesus Cristo, e não se estabeleçam ensinamentos e valores, mas sem o fundamento, ele se dissolve. Entende? O mundo entende de reino melhor do que nós. Uma pena para nós isso. Mas nós temos o rei. Então deveríamos muito mais nos apropriar desse reino, fazer chegar esse reino. Afinal de contas, nós somos constituídos sacerdotes desse reino, mediadores desse reino. Falamos, não é, a mensagem de Cristo e comunicamos o que Deus quer. Então, nesses dias, mais do que tudo, a nossa vida, nós, cada um de nós como pessoa, nossa identidade como corpo de Cristo, como igreja, nas nossas relações de discipulado, de comunhão, precisamos trazer de volta o Cristo. Aliás, não é trazer de volta, nos posicionarmos em torno do centro que já existe, que é Cristo, mais do que nunca, porque as pessoas estão morrendo de cristianismo. Agora eu acabei. Se alguém quiser comentar, falar, acrescentar, a gente tem um tempinho aqui para